Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos aqui do canal Vida Abundante, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje é dia 16 de março de 2021 e nós continuamos firme no nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. Ao final deste ano, nós estaremos comemorando, em nome de Jesus, a leitura de toda a Palavra de Deus e será para nós uma grande alegria. Hoje nós vamos ler os seguintes textos: Números capítulo 24, versículo 1, até Números capítulo 25, versículo 18. Depois nós vamos ler Lucas no capítulo 2, versículo 1, até Lucas capítulo 2, versículo 35. Depois nós leremos o Salmo de número 59, que tem 17 versículos, então nós vamos ler do 59:1 até o 59:17. E depois nós vamos finalizar com Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Lembrando que esses textos aparecem aqui na sua tela, eu peço que você também me siga lá nas redes sociais, no meu Instagram. O link para tanto está aqui na descrição desse vídeo. E se você não é inscrito, venha fazer parte aqui do nosso canal, se inscrevendo e participando também e aproveitando os demais conteúdos que nós temos colocado aqui diariamente. Vamos à nossa leitura? Diz assim Números capítulo 24, versículo 1, continuando a história de Balaão, que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, mas não conseguiu. E ele fez uma proeza, ele conversou com o animal. Pior, o animal respondeu e ele não percebeu. Olha que coisa de louco. E nós vamos agora continuar que pela terceira vez o Balaque vai tentar que ele amaldiçoe o povo. Vamos ver o desfecho aqui. 24, versículo 1, diz assim, de Números. Quando Balaão percebeu que o Senhor se agradava de abençoar Israel, não recorreu à adivinhação como antes. Em vez disso, voltou-se em direção ao deserto, onde viu o povo de Israel acampado, de acordo com suas tribos. Então o Espírito de Deus veio sobre Balaão e ele transmitiu a seguinte mensagem. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza, a mensagem daquele que ouve as palavras de Deus, que tem uma visão concedida pelo Todo-Poderoso, que se curva com os olhos abertos, bem abertos. Como são belas as suas tendas, ó Jacó! Como são lindas as suas moradas, ó Israel! Estendem-se diante de mim como palmeiras, como jardins à beira do rio. São como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. As águas jorrarão em seus baldes, ou de seus baldes, e suas sementes serão bem regadas. Seu rei será maior que Agag, e seu reino será exaltado. Deus os tirou do Egito, ele é forte como o boi selvagem. Devora todas as nações que se opõem a ele, despedaça seus ossos como flechas as atravessa. Como leão, Israel se agacha e se deita, e como a leoa que tem coragem, quem teria coragem de acordá-lo? Sejam abençoados os que o abençoarem, e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. O rei Balaque se enfureceu contra Balaão e, batendo as palmas das mãos, gritou: Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, em vez disso você os abençoou 3 vezes. Vá embora, volte para sua casa, eu lhe prometi uma grande recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Balaque disse a Balaão: Você não se lembra do que expliquei a seus mensageiros? Eu lhe avisei. Mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, boa ou má, contra a vontade do Senhor. Avisei que só poderia falar aquilo que o Senhor dissesse. Agora volto para meu povo, mas primeiro lhe direi o que esse povo fará ao seu povo no futuro. Balaão transmitiu a seguinte mensagem. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza, a mensagem daquele que ouve as palavras de Deus,
que possui conhecimento dado pelo Altíssimo, que tem uma visão concedida pelo Todo-Poderoso, que se curva com os olhos bem abertos. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará em Israel. Esmagará a cabeça do povo de Moabe e rachará o crânio dos descendentes de Sete. Tomará posse de Edom e conquistará seu inimigo Seir, enquanto Israel marcha adiante em triunfo. De Jacó surgirá um governante que destruirá os sobreviventes de Ar. Então Balaão olhou em direção do povo de Amaleque e transmitiu a seguinte mensagem: Amaleque era a primeira de todas as nações, mas seu destino é a destruição. Em seguida, Balaão olhou na direção dos queneus e transmitiu a seguinte mensagem: sua habitação é segura, seu ninho está apoiado nas rochas. Queneus, porém, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiro. Balaão concluiu a mensagem com essas palavras: ai, quem pode sobreviver quando Deus fizer essas coisas? Navios virão do litoral de Chipre, oprimirão Assur e afligirão Éber, mas eles também serão destruídos. Então Balaão se levantou e voltou para a sua terra, e Balaque também seguiu seu caminho. Poxa vida, hein? Que coisa, hein? Capítulo 25, versículo 1 diz assim: enquanto o povo estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com as mulheres moabitas da região. Essas mulheres que os convidaram para os sacrifícios a seus deuses, e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe. Assim, os israelitas prestaram cultos a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou ao juiz de Israel: cada um de vocês executará os homens sob sua autoridade, que participaram do culto a Baal em Peor. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu do meio do povo, pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher, na altura do estômago, com um só golpe. Então a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, 24.000 pessoas já haviam morrido. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou minha ira dos israelitas, ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Agora, diga-lhe que faço com ele minha aliança especial de paz. Por meio desta aliança, dou a Finéias e a seus descendentes direito permanente ao serviço sacerdotal, pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel. O homem israelita morto com a mulher midianita se chamava Zinri, filho de Salu, chefe de uma das famílias da tribo de Simeão. A mulher se chamava Cosbe e era filho de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: ataque os midianitas e destrua-os, porque eles atacaram vocês, enganando-os no modo incidente de Peor, e também por causa de Cosbe, filha do chefe midianita, que foi morta durante a praga causada no incidente de Peor. Vamos agora a Lucas capítulo 2, versículo 1, que diz assim: naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou para a cidade de Nazaré, da Galileia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi,
levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E, estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz ao seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aquela noite, havia alguns pastores no campo ou nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo do Senhor lhes disse: Não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o encontrarão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles de quem Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado numa manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado, antes mesmo de ele ser concebido. Então, chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim, ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo, enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino junto ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparastes para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações. Ele é a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do bebê: Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. É o nosso Cristo, né? Nós sabemos que é Ele. Aleluia. Vamos agora ao livro de Salmos, Salmo de número 59, versículo 1, que diz assim: Livra-me de meus inimigos, ó Deus, protege-me dos que vieram me destruir. Livra-me dos criminosos, salve-me dos assassinos. Armaram-me uma emboscada. Inimigos ferozes estão à minha espera, Senhor. Embora eu não tenha pecado, nem os tenha ofendido. Sou inocente, mas eles se apressam em me atacar. Desperta, vê o que está acontecendo e me ajude. Ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta e castiga as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores.
Eles saem à noite, Senhor, rosnando como cães ferozes, enquanto rondam a noite. Ouve as coisas imundas que lhes saem da boca. Suas palavras cortam como espadas. Afinal, quem nos ouvirá? Dizem com desprezo, mas tu, Senhor, ris deles, zombas das nações. És minha força, em ti espero, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza. Em meu amor, meu Deus estará comigo, permitirá que eu triunfe sobre meus inimigos. Não os mate, para que meu povo não se esqueça depressa. Dispersa-os com teu poder e derruba-os, ó Senhor, nosso cuidado. O Senhor é nosso escudo. Pelas coisas pecaminosas que dizem e pelo mal que há em seus lábios, que sejam apanhados em seu orgulho, em suas maldições e mentiras. Destrói-os em tua ira, extermina-os por completo. Então o mundo todo saberá que Deus reina em Israel. Eles saem à noite, rosnando como cães ferozes, enquanto rondam a cidade. Andam à procura de alimento, mas vão dormir insatisfeitos. Eu, porém, cantarei o teu poder a cada manhã. Sim, cantarei com alegria sobre o teu amor, pois tu tens sido minha fortaleza, lugar seguro em minha aflição. Ó força minha, a ti canto louvores, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza, o Deus que mostra amor por mim. Aleluia! Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz assim: sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhes dá segurança. Louvado seja o nosso Deus. Esta é a palavra do Senhor para hoje, que ela possa fazer diferença na sua vida, hoje e também para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e nos vemos daqui a pouco na nossa leitura e reflexão bíblica da oração da manhã. Que Deus te abençoe e até amanhã na nossa leitura bíblica. Lembre de compartilhar, deixar o seu like, seu joinha e também de convidar alguém para ler a Bíblia com você. Deus te abençoe.